Oi, gente. Andei meio sumida um pouquinho, mas agora eu vou voltar com mais regularidade para falar com vocês. Hoje a decisão que eu selecionei é uma só. Um vídeo bem rapidinho, só para marcar assim que eu tô voltando a fazer vídeos no canal. Eu selecionei uma mudança de posicionamento que veio no STJ e que veio publicada no informativo 543 em relação a um julgamento da primeira sessão. Como a gente sabe, a primeira sessão julga direito público lá no STJ. Então eu quero fazer com vocês como eu sempre faço. A gente vai ler a ementa e depois eu vou contar o caso concreto e aí a gente vai para a legislação da 8.112 explicando que mudança foi essa, o que aconteceu no STJ. Vamos ler a ementa do julgamento, aquela parte grifada que veio no informativo. Diz o seguinte: no âmbito da ação disciplinar de servidor público federal, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal começa a fluir na data em que a irregularidade praticada pelo servidor público tornou-se conhecida por, agora você vai grifar, alguma autoridade do servidor público e não necessariamente pela autoridade competente, para a instauração do processo administrativo e disciplinar. É o mandado de segurança 20.162 do Distrito Federal e o relator foi o ministro Arnaldo Esteves Lima, julgamento em 12/2/2014, publicado agora recentemente nesse informativo. Vou falar com vocês agora o caso concreto de onde veio esse mandado de segurança. Uma servidora se ausentou do serviço público federal por mais de 66 dias. Ela teve exatamente, talvez, 66 dias de faltas injustificadas. Esse aumento, esse número grande de faltas, levou ao quê? Levou à punição dela após o processamento de um processo administrativo disciplinar. O problema, nesse caso, foi que a duração desse processo ultrapassou o limite temporal de 5 anos. O que ela alegou no STJ? Passado o prazo de 5 anos, eu não posso ser punida, porque houve prescrição nesse caso. Aí, qual foi a alegação da pessoa que aplicou a pena de demissão para essa servidora? Falou, não, a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar só teve ciência daquela ausência injustificada após um determinado período. E contabilizando o período em que essa autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar, bem como a aplicação da punição de demissão, não decorreu 5 anos. Mas ela falou, não, o que eu quero dizer é que o termo inicial da prescrição começou, para me punir com a demissão, começou não da autoridade competente para a instauração do PAD. Começou do meu superior hierárquico. Aí, isso chegou no STJ. O que o STJ falou? Concordo com a servidora. A Lei 8.112 nada falou de autoridade competente. Ela fala em autoridade, agora competente não. Competente para a instauração do PAD, a gente não encontra essa expressão na norma. Na 8.112. Só que aí que é o importante desse julgamento. O próprio ministro relator falou, eu reconheço que aqui dentro do STJ nós temos julgamento em contrário. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Se você colocar hoje no termo de pesquisa do STJ, você vai colocar assim, termo inicial, prescrição, servidor, punição, autoridade. Você vai encontrar uns 33 documentos. Eu vou te falar que eu não encontrei nenhum de acordo com esse que o STJ decidiu. Isso aqui é uma mudança de posicionamento que o STJ está dizendo. O termo inicial para início da prescrição, da contagem da prescrição de um PAD, aquele período de 5 anos que vai prescrever na tramitação de um processo administrativo disciplinar, que vai culminar numa demissão, começa quando? De uma autoridade competente para a instauração do PAD ou começa a partir de alguma autoridade, um superior hierárquico que teve notícia daquela infração, que no caso foi a ausência injustificada dela por 66 dias. O STJ aqui disse, é alguma autoridade. É alguma autoridade, só que aí eu fiquei pensando, gente, mas que isso, né? Como é que o STJ deixa qualquer autoridade tomou conhecimento dessa ausência injustificada, começa a correr o termo de prescrição? Como é isso? Como é que o STJ deixa uma coisa dessa acontecer? Só que aí eu fui ler o inteiro teor, também não é bem assim, não é irrestrito, não é alguma autoridade qualquer uma. O STJ determinou lá no... Aqui eu deixei para vocês nesse slide para vocês verem com calma depois no vídeo, se quiser pausar, os artigos que essa decisão interessa. Agora eu queria mostrar para vocês que alguma autoridade é essa que ficou decidido.
o resumo que eu vou fazer agora para vocês é o que importa. Para o STF, para o STJ, nesse julgamento, nessa mudança de posicionamento, o termo inicial da prescrição punitiva estatal começa da data do conhecimento da irregularidade praticada pelo servidor por alguma autoridade, necessariamente pela autoridade, e não necessariamente pela autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar. Faltou um não ali, não necessariamente. Então, que alguma autoridade é essa? Aí que eu encontrei um limite, ainda bem, né? Porque senão o STJ ia ter deixado, beleza, qualquer autoridade ficou sabendo, começa a correr o termo de prescrição e a administração que se prejudica com isso. Não, é a autoridade hierarquicamente superior, é o chefe imediato. Nesse caso aqui, quem tomou conhecimento de início, e aí começou o termo prescricional para punir a servidora, foi o chefe imediato dela. Só que quem tinha competência para instaurar o PAD era uma outra pessoa. Então, a alegação da administração foi essa. Beleza, você está falando que foi 5 anos de que correu o PAD dentre e você não foi punida nesse período e aí aconteceu a prescrição? Não. A administração alegou. Quem poderia te punir, quem poderia instaurar o PAD era uma outra pessoa. E até que essa outra pessoa tivesse conhecimento da sua infração, demorou um tempo. E foi aí, então, quando a outra pessoa tomou conhecimento, quando a autoridade competente para instaurar o PAD tomou conhecimento, é que o termo inicial começou. O STJ falou não. Quando o chefe imediato daquela servidora tomou conhecimento, foi aí que começou o termo inicial. Então, não precisa necessariamente ter uma autoridade competente para instauração do PAD para que comece o termo inicial da prescrição no prazo de demissão, no prazo da prescrição para a demissão do servidor público, que é 5 anos. Então, o STJ, alterando o seu posicionamento, essa primeira sessão, entendeu no informativo 543 que não precisa necessariamente o termo inicial correr a partir da autoridade competente para a instauração do PAD. O termo inicial da prescrição da punição estatal vai começar a partir da data do conhecimento da irregularidade praticada pelo servidor por alguma autoridade. Que autoridade é essa? Autoridade hierarquicamente superior. Não necessariamente a que tinha a competência para instaurar o PAD. Decisão muito importante que eu trouxe para vocês hoje. Espero que ajude na prova. E, gente, marca com asterisco, grifa muito essa decisão, que eu acho que ela é bem importante. Por ser o quê? Uma alteração de posicionamento no STJ. É um posicionamento da primeira sessão, que é uma reunião de turmas que trata de direito público e por isso eu acho muito importante. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Até a próxima e a gente se vê.